Voltamos com o nosso segundo bloco e agora nos estúdios o Dr. Pedro Compasso, ele que é pneumologista e vai falar de tudo que está acontecendo no nosso mundo. Antes de a gente entrar no ar, eu joguei uma pergunta para ele, qual eu já quero que a gente comece a abordar essa pergunta dentro dos estúdios para a gente falar para vocês que estão nos acompanhando. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor, a gente está vendo, como podemos dizer, uma melhora, mas às vezes é uma coisa meio camuflada que as pessoas não tendo autocuidado, sim, mas isolamento, a gente está vendo que está bem deficiente essa parte. É isso mesmo. Hoje a gente consegue contabilizar o número de casos apenas naqueles pacientes que internam, aqueles pacientes que desenvolvem a forma grave. Entretanto, é certo que muitos pacientes que estão hoje com formas leves, síndromes gripais que estão em observação, esses pacientes sim podem estar contendo o vírus. E há aqueles ainda assintomáticos que podem estar circulando com o vírus. Então, essa subnotificação pela indisponibilidade dos kits é que pode estar nos dando a falsa sensação de tranquilidade. Mas é fato que nós temos muito mais casos do que os que estão confirmados. E uma outra situação é que, felizmente, nós conseguimos iniciar o isolamento, seja ele social, seja ele de contingência, nós conseguimos fazer isso antes do boom, antes da explosão dos casos. Mas por questão de sobrevivência, é inevitável que os setores sociais e econômicos eles vão ter que voltar em algum momento a funcionar. Sim. E nessa hora o trânsito e comunicação das pessoas vai aumentar e invariavelmente as formas graves vão aparecer, porque o quantitativo de casos vai aumentar, e nessas formas graves é onde nós teremos a implicação hospitalar. Aí nós vamos sentir isso na rede hospitalar de atendimento. Tendo ou não tendo disponibilidade de kits de teste, a rede hospitalar vai sentir quando o número de casos no geral aumentar e os casos graves aparecerem. Doutor, com tanta informação que hoje a gente assiste qualquer emissora de televisão, vem tanta informação que as pessoas elas têm hoje muitas dúvidas, até no álcool em gel, até na lavagem das mãos, até nos cuidados pessoais, falam da água sanitária, quanto que eu posso estar usando, se é para mim usar mesmo. Fala um pouco dessa parte. É importante nós considerarmos que o vírus ele tem um alto poder de sobrevivência em superfícies. As nossas superfícies corporais, aquelas que principalmente têm contato com as gotículas respiratórias. Então, quando você coloca a mão ao rosto, seja para tossir, seja para coçar a boca, coçar o olho, seja para espirrar, a sua mão ela fica cheia dessas gotículas e, portanto, você pode disseminá-las pelo ambiente. Há vários estudos que trazem a quantidade de horas ou até de dias que esse vírus poderia viver na superfície. Isso faz dele um ser de alta capacidade de transmissão. Porque às vezes nós podemos tomar todos os cuidados de lavar a mão, de passar álcool gel e contrair o vírus pegando numa maçaneta. Porque o ambiente, nós tocamos nele o tempo inteiro. O nosso sapato chega em casa e aí nós podemos, dependendo se nós não tiramos ele na porta, nós podemos espalhar esse resíduo que tem na sola pela casa inteira. Então é importante lembrar que o vírus ele tem uma cápsula lipoproteica, ou seja, lipo de gordura, uma cápsula gordurosa. Então a água e sabão é a primeira forma de higiene pessoal. Lavar muito a mão, isso várias vezes ao dia. Se você teve que sair, se você é aquela pessoa que não pode ficar em isolamento, compreensivelmente, você tem que trabalhar, enfim, você faz parte da rede de primeira necessidade, você trabalha no mercado, você tem que trabalhar. Ao chegar em casa é importante que você tire a roupa, coloque num despejo só seu, tome um banho, esfregue o corpo com água e sabão, o sapato na entrada deixe ele retido e só depois vá participar com a família das áreas comuns da casa. E ainda assim evitar o contato pessoal, né? Isso é importante. Quanto maior a proximidade, mais as gotículas respiratórias vão atingir a outra pessoa. Em relação ao ambiente, é muito importante que as pessoas não fiquem passando álcool pela casa. O álcool não é para isso, né? No ambiente você pode fazer uma diluição simples de 1:19, 1:20 de hipoclorito, que é mais ou menos a composição que você vai encontrar nesses produtos disponíveis aí liberados pela Anvisa, a base do hipoclorito,
Ou a base também tem uma outra opção de quaternário de amônio, mas é um pouco mais difícil de encontrar. Mas se você fizer qualquer desinfetante liberado pela Anvisa para fazer a limpeza da casa, já está ótimo. Fazer isso frequentemente. Aproveitar que as pessoas estão mais em casa e melhorar esse asseio doméstico. Agora, as superfícies, essas que vão ter contato com alimentos como bancada de pia, que vão ter contato sempre com a mão das pessoas, como maçaneta, celular, essas superfícies merecem uma atenção especial. Então, onde vai alimento, onde as pessoas se debruçam, onde tem contato para o dia a dia doméstico, hipoclorito caprichado. E onde tem contato com as mãos das pessoas, é importante maçaneta, volante do carro, o celular, a chave da casa, isso pode até passar o mesmo álcool gel que a gente passa nas mãos. E também o carro, doutor, quais são os cuidados que a gente tem que ter? A gente pode falar que do sapato temos que deixar na porta e colocar outro. E os pneus do carro? Ele tem alguma contaminação? A gente tem que fazer uma higienização nele, dentro do carro? Eu vi que num país, agora eu não vou me recordar qual, eles já estão fazendo a parte de isolamento no volante. Como que é essa parte? A gente entra no carro, coloca álcool em gel na mão, vai dirigir e depois quando sai, como que a gente pode também nessa parte do veículo? Essas medidas um pouco mais drásticas, elas seriam, no mundo ideal, seriam perfeitas se nós pudéssemos ter no Brasil. Mas hoje, se você considerar que a boa parte da população não tem carro e precisa andar empilhada no ônibus, né? Apertada no ônibus. Então, essa é uma realidade que a gente não tem para a maioria da população. Sim. E algumas pessoas têm um carro que anda até em condições inadequadas, esse carro em estado de conservação, em estado de documentação. Então, no Brasil, a gente vive numa situação diferente de outros países em relação a isso. Então, é surreal pensar que a gente vai ter uma camada isolante nos pneus dos carros no Brasil. Mas se nós tivermos que andar de carro, nós vamos fazer isso com os vidros abertos. As áreas de contato do carro, elas devem ser limpas frequentemente com o mesmo álcool gel da mão. Então a maçaneta do carro, o câmbio da marcha, o volante, onde a gente tiver contato no carro. E se alguma pessoa precisar andar junto da outra, né, se você está levando alguém para fazer vacina, por exemplo, então essas pessoas deveriam, se tivesse disponibilidade, usar máscara que retém as partículas. Ah, mas está faltando máscara para comprar, está faltando item de proteção. Nós temos que deixar as máscaras para os profissionais de saúde. Qualquer filtro grosseiro de barreira impediria, não que o vírus, a gente está tentando impedir que o vírus se propague, a gente está tentando impedir que haja a projeção da gotícula. Então, se você usar uma máscara dessas de pano, confeccionadas em casa, esses TNT, esses materiais fáceis aí de serem confeccionados, você usar uma máscara de barreira apenas. Aí você e a outra pessoa no carro, que vão estar próximos, mesmo com os vidros abertos, estariam protegidos. Então, as medidas elas são relativamente simples, mas elas devem ser consistentes. Eu sempre digo isso no hospital. Não adianta a gente ter todo esse cuidado do médico se paramentar, usar máscara, usar gorro, usar aquele face shield, aquele capacete com vidrinho na frente, usar macacão de isolamento, e a senhora que vai fazer a limpeza dos leitos não ter ali o treinamento adequado, a vestimenta adequada. E se de repente a gente faz tudo isso e quando vai sair, coloca a mão na maçaneta do quarto do paciente e se contamina. Então as medidas elas são relativamente simples, Fran, mas elas devem ser consistentes. Elas devem ser diárias, elas devem ser efetivas. Então, me parece um trabalhão, né? A gente chegar no mercado e lavar toda a compra e desinfetar com álcool toda a compra antes de guardar. Mas é uma medida efetiva. Não tem que ter preguiça, né? Tem que ser consistente. Sim, e também o dinheiro, não é, doutor? Eu acho que também uma grande contaminação é o dinheiro. A pessoa vai no caixa eletrônico, saca o dinheiro e vai para casa. Essas perguntas que eu estou fazendo, doutor, são pessoas que me mandaram através da internet, claro, perguntando pelo carro. Fran fala do dinheiro. Fran também pergunta para o doutor a questão de barba, questão de unhas, porque tem pessoas que adoram ter as unhas grandes, né? Então, nesse momento, é bom as pessoas deixarem as unhas curtinhas, a barba bem feita, porque a contaminação da barba também ela é muito grande, doutor. Todas as superfícies, elas podem conter gotículas que podem trazer o vírus. Então, se você tem unha grande, barba grande, se você tem mais áreas de superfície,
Se você considerar que o rosto está liso e a unha está curta, você tem uma área de superfície. Se você considerar que o rosto tem vários pelos, você multiplica isso pelo comprimento de cada pelo. Se você tem uma unha grande, você tem uma área de superfície maior e uma área meio inacessível que é embaixo da unha. Então, se você puder diminuir as áreas de contato, ao fazer isso você vai melhorar e muito a contenção dessas gotículas. Então, cuidar da higiene pessoal ela é extremamente importante e do hábito, né? O brasileiro ele se assemelha ao povo da Itália no que se refere ao calor humano, né? O povo ele tem esse hábito, né? É diferente de a gente comparar, por exemplo, onde lá no Oriente ou na Coreia as pessoas não se tocam para se cumprimentar, elas fazem reverência. No Brasil não, no Brasil a gente pega na mão, a gente abraça, a gente beija, no Japão, né? Tão populoso e não tem tantos casos. Então, se você considerar que, por exemplo, São Paulo, ele é um mundo à parte dentro do Brasil. Olha a quantidade de pessoas que precisam, independente se é de primeira necessidade ou não, as pessoas precisam ir trabalhar. Então, se você considerar a quantidade de gente que está no ônibus ou que está no metrô, é invariável. No meio da crise, no meio do isolamento, no meio do contingenciamento, São Paulo é muito grande e as pessoas estão muito concentradas. É um estado povoado e populoso, muito concentrado de gente. Então, aqui a gente vai ter uma vantagem em relação a isso, porque as pessoas elas estão menos pessoas por metro quadrado, né? As pessoas estão mais distribuídas. Então, se pessoalmente você aumentar as medidas de proteção e em grupo você criar esses hábitos saudáveis, certamente nosso resultado final será melhor. E contamos que não é só doença, como muitas gente dizem, de velhinhos. Hoje a gente pode ver que no Brasil cresceu bastante jovens acima de 30, 29 anos. Ontem eu vi uma matéria em qual falou isso. Não fiquem só pensando que em velhos, também dá em jovens o coronavírus. Infelizmente há uma estatística real onde de 29 a 40 anos nós estamos em quase 40% dos casos no Brasil. Infelizmente, o grupo de risco ele vai conter os pacientes com mais de 60 anos e vai conter aqueles que têm doenças crônicas, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, diabetes e algumas doenças consideradas autoimunes, aquelas que têm alguma falha no sistema imunológico. Esse é um grupo de risco bem estabelecido. Agora, por que um jovem que tem lá seus 20 e poucos anos se contamina e desenvolve a forma grave? Algumas dessas doenças acometem jovens. Então, diabetes ou asma, por exemplo, é uma doença que pode acometer os jovens na mesma proporção que pode acometer pessoas mais velhas. E o jovem, ele tem hábitos que vão torná-lo mais frágil. Quantos jovens hoje nós conhecemos que fumam narguilé? Sim. Ah, mas não há nenhum estudo sobre isso ainda, porque o narguilé é um hábito coletivo ainda jovem, se nós compararmos o tempo que nós temos do tabagismo convencional, né? Na década de 50 e 60 tinha comercial de cigarro na televisão, as pessoas fumavam em ambientes coletivos, as pessoas podiam fumar no ônibus ou no cinema. Então o narguilé não passou por isso ainda. Não há número de casos documentados de câncer ou de doenças respiratórias que sejam consistentes para que nós tenhamos estudos proibitivos do narguilé. Mas o fato é que esses jovens, sim, partilham drogas inalatórias, partilham mesmo, né? Porque faz aquela roda, e esses jovens sim vão estar mais frágeis a esses acometimentos. Então, não são só as doenças. Existem os hábitos dos jovens que, por indisciplina ou por negligência pessoal, acabam tornando eles mais susceptíveis. Doutor, é tanto assunto que a gente tinha para conversar hoje, nosso tempo já está terminando nesse bloco, mas eu quero te agradecer, que a gente consiga superar essa fase logo, com muita consciência a todos que estão nos assistindo, por favor, espero ter ajudado, pelo menos um pouco, que o doutor tenha falado coisas que vocês se conscientizem ainda mais, para a gente conseguir superar isso e voltar todo mundo ainda muito melhor. Quero agradecer o pessoal aqui da MAPA, né, junto com o Super Doutor Saúde Avançada, que mandaram para mim o álcool em gel. Legal a parceria de vocês, doutor. O doutor faz parte do Super Doutor, da clínica, também atende em vários hospitais da nossa cidade. Sucesso sempre, muito obrigada. Obrigado. A gente vai para o intervalo e volta com o último bloco do Vem Comigo de hoje.